Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da sexta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 5 anos anteriores, de 2020 a 2024, e desta sexta temporada, 2025, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify e na Apple, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, pelo professor Ian Wagner e pelo compositor e extensionista Ítalo Spinelli. Nós temos a honra de receber hoje o compositor, pesquisador e professor Igor Leão Maia para falar sobre sua obra musical, pesquisas, atividades de ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Seja bem-vindo, Ian. Seja bem-vindo, Ian e Igor também, né? Eu falei Ian, os dois começam com I, ambos bem-vindos. Olá a todos, bem-vindo Igor também aqui ao nosso bate-papo, né? Então, como de praxe, vou ler aqui, né, a bio do nosso convidado, né? Igor Maia é compositor, regente e professor de composição na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. É doutor em composição pelo King's College em Londres. Foi Ernst Mach Scholar na Anton Bruckner Private University, na Áustria, em 2023. Atuou como professor residente da Orquestra SESI Minas, em 2024, e da Quasar Ensemble, na Eslováquia, em 2025. Este último com apoio do programa Ibermúsicas. É premiado em diversos concursos nacionais e internacionais e teve suas obras apresentadas em festivais e concertos na Europa, Américas e Japão. Então, mais uma vez, Igor, bem-vindo. E, como de praxe, também vou iniciar aqui com uma primeira pergunta, né? Pedindo para você falar um pouco sobre o seu início, né, musical, né? O início, enfim, onde você cresceu e desenvolveu, né, as suas habilidades musicais iniciais e que caminhos que te levaram para a composição. Fica à vontade para falar sobre pessoas, eventos, professores, músicas, etc. O que você achar pertinente. Bom, boa tarde, a todos que estão assistindo e obrigado pelo convite, professor Liduino, professor Ian. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo que é uma atividade tão bacana, né, que vocês estão promovendo já há alguns anos, com muito afinco e com uma produção muito bonita. É, Bom, para responder um pouquinho nessa primeira questão, acho que eu tenho que começar realmente nas origens aí mais novinho, né? Eu comecei a estudar música muito influenciado na família, principalmente pelo meu pai, a tocar violino, né? E isso veio de algumas maneiras um pouco inusitadas, porque meu pai é um acadêmico também, é professor, e na época eu estava num pós-doc, ele estava num pós-doc, e fomos a família toda, e eu comecei a estudar violino, então, nesse período que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, que a gente estava por lá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, é, a gente quis dar continuidade, né, à atividade musical, em Campinas. Meu pai já tinha um bom contato lá em Campinas com compositores, na Unicamp, etc. E gradualmente a composição foi entrando assim na minha vida como uma ideia de brincadeira mesmo, assim, esse aspecto lúdico, assim, de fazer música. é, não era nada que eu imaginava assim seriamente, né? Então eu consigo lembrar de tentar juntar notas, vamos dizer assim, né? Fazer alguns barulhos ali
já novinho, desde que quase comecei a tocar. Mas o ponto da virada, numa anedota, assim, foram dois, assim, momentos que eu acho que na minha infância me marcaram, me colocaram para composição, vamos dizer assim, né? Aí depois eu falo um pouquinho mais de professores e caminho, mas um foi um, um computador que foi aparecer lá em casa, eu não lembro que ano que era aquilo, mas por volta aí de 99, 2000, alguma coisa assim. Era um Pentium, ainda lembro. O computador, o Liduino tá lembrando aí já, né? O Pentium. E aí, meu pai instalou o Encore que já não existe mais. E eu lembro de eu e meu irmão, a gente ficou fascinado com aquele negócio que a gente podia botar as notinhas e tocava. Então você colocava um monte de coisas assim, sem nenhum sentido, né? Só para escutar. E com o tempo essas brincadeiras foram ficando mais interessantes, vamos dizer assim, né? A gente foi tentando criar algum tipo de é, contexto, organização ali nesse material, sem muito de ouvidão, né? Sem uma coisa formal, sem um conhecimento formal de teoria, etc, né? E dali o meu pai achou aquilo interessante também, e, enfim, a gente começou a buscar ter um estudo mais formal de teoria, de composição, etc, né? Então, dali eu lembro de uma aula que eu tive com o professor Raul do Vale, aí por volta dos 11, 12 anos de idade, que a gente mostrou algumas coisinhas para ele e dali ele já indicou para gente um aluno de mestrado na época, se não me engano, Frederic Carrilho, para começar uns estudos um pouco mais de teoria mesmo, harmonia, contraponto, etc. E aí eu lembro que eu comecei a gostar e comecei a me dedicar mais nesse sentido da composição. E, e um dado momento também, ali por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a pensar mais seriamente na ideia de composição. Será que dá para viver disso, né? A primeira coisa, será que dá para viver disso? Será que dá para fazer alguma coisa com isso que eu possa levar seriamente, profissionalmente? Uns 13, 14 eu comecei a me aventurar nesse processo. E aí eu falei, acho que eu vou tentar esse negócio de virar, né, de fazer composição. E dali fui indo, fui compondo, tive a ajuda de muitas pessoas, né, na cidade, em Campinas, até da própria Orquestra de Campinas, enfim, pessoas que foram importantes. É, e em um dado momento, eu também participei, como eu tocava violino, eu sempre toquei em orquestras jovens, né? Toquei na Orquestra Jovem da Unicamp, toquei em outras orquestras, infanto juvenil, tive professoras e professores que me ajudaram muito nesse processo, Sônia Guerin, a maestrina Simone Menezes, que uma época também regiu a Sinfônica Jovem da Unicamp, que também me ajudou muito, fez uma estreia de uma composição minha quando eu tinha uns 16, 17 anos. E assim a coisa foi indo, é, e num determinado momento eu prestei né, não é um concurso, mas prestei uma para entrar no Conservatório de Haia. Eu tive boas recomendações do professor Jonatas Manzoli, que também é um grande amigo e sempre me deu apoio porque ele tinha estudado lá. E aí foi uma questão assim que eu queria tentar estudar na Europa na época, as portas aí abriram, foi uma possibilidade. Então eu fui para Haia, com 18 anos, me mudei para Holanda. Continuei com muita coisa em Campinas, né? Sou muito grato, por exemplo, ao maestro Karl Martin, que me deu oportunidades na Sinfônica de Campinas, quando eu ainda era bem jovem, 19 anos, 18, 19, que a Sinfônica de Campinas tocou uma peça minha, e na sequência ele já encomendou outras, então eu tive Sou muito grato à Sinfônica de Campinas, que foi uma orquestra, e aí continua sendo uma orquestra que tem um carinho muito grande, uma orquestra essencial na minha trajetória nesse começo, principalmente através do Karl Martin, mas não somente, depois também o Vitor Hugo Toro e outros que me ajudaram ali, né, nesse processo de amadurecimento, né? Então eu fui para a Holanda, lá eu tive alguns professores, né, principalmente três professores, o Cornelis de Bont, que era de teoria mas também de composição,
o Diderik Wagner, que foi aluno do Luciano Berio, que foi um professor muito também importante, e o Martijn Padding também, que foi um professor muito bacana, que eu tive. Mas o encontro, assim, mais, apesar de muito curto, só algumas vezes, mas o encontro mais marcante que eu tive lá foi com Louis Andriessen, que eu cheguei aí na casa dele, é, uma duas vezes, e, e foi muito interessante, assim, encontrá-lo e ter umas conversas sobre composição e tudo, e eu cheguei a entrevistá-lo para um trabalho, etc. Então foi também esse período na Holanda foi muito importante. E lá eu tive uma abertura assim imensa para música contemporânea. Se eu estava no Brasil era uma coisa ainda muito principiante, né? Tava tendo algumas influências, encontrando um caminho. Na Holanda foi meu momento de contato assim com a música contemporânea de forma intensa, né? Me lembro de ir nossa, talvez centenas de concertos nesses anos que eu fiquei lá, porque a oferta era incrível, né? Assim, eu em Haia, em 25 minutos, estava em Roterdã para assistir a Filarmônica de Roterdã, e em 50 minutos você estava em Amsterdã para assistir a Concertgebouw de Amsterdã. Então, E você está falando aí em torno de que anos, mais ou menos? 2006 a 2010, mais ou Legal. menos. E ali eu já tive algumas oportunidades também de trabalhar com outros compositores em festivais, em cursos, né? Na Europa tem essa questão, né? Tudo muito perto, então fica mais fácil, né? Assim, de certa maneira. Então ali esse período foi muito importante, assim, para minha formação, como compositor, que eu realmente tive contato com muita música. A Holanda é um país muito interessante nesse sentido, porque é um dos lugares que você consegue, assim, tinha uma influência muito grande de música minimalista, que vinha através do Louis Andriessen, né, Steve Reich, etc. Mas eles também faziam coisas do tipo estreias de Stockhausen. Eu conheci o Pierre Boulez num concerto lá, na Holanda. Então, assim, era um centro, assim, muito cheio de atividades, né? O país é muito pequeno, então também era muito fácil de se locomover quando as coisas aconteciam ali naquela região que eu estava, né? Então, realmente foi um período muito especial, assim, de conhecimento. Mas foi, por outro lado, também difícil, né? Assim, esse processo é muita coisa, foi muito novo, etc. E aí, em 2010, eu termino o meu curso na Holanda. Tive aí o privilégio também de ter ganho um prêmio nos Estados Unidos, BMI, com a peça, vamos dizer assim, minha peça de final de curso, né? Eu fiz uma peça orquestral que a Sinfônica de Campinas tocou e que ganhou um prêmio nos Estados Unidos também. Então, voltei para o Brasil, assim, com satisfação de ter terminado o curso, ter feito, mas também ainda sem saber muito bem o que ia ser o seguinte da minha carreira, né? Igor, isso aí era nível de graduação ainda, você está falando, né? Graduação, graduação, Seria um conservatório, meio Isso, universidade. Tá. exato. No período que eu fui, foi muito interessante também, porque eu peguei uma transição. Eles tinham acabado de começar a fazer a adaptação para aquele sistema de Bolonha de créditos. Então, os conservatórios antes não tinham crédito, não tinha disciplina nesse mesmo modelo que a gente tem, e aí eles estavam adaptando, e quando eu entrei, eles já estavam entrando nesse sistema. Eu acho que é o Acordo de Bolonha, eu não lembro exatamente o nome agora, me Aí falha isso a te memória. permitiu, digamos, validar a tua graduação no Brasil, Exato. né? Foi a minha sorte, porque eu realmente eu fui sem ter esse conhecimento, assim, da necessidade de revalidar e tal. Então, quando eu cheguei lá, eles estavam no processo, ainda não estava completamente adaptado, mas graças a Deus consegui histórico, consegui as coisas, créditos, tudo, e aí consegui a minha revalidação, que foi importante para começar o meu mestrado no Brasil, né? Isso foi então em 2006 a 2010, esse período, né, na, na Holanda, né? E aí fui tentando esse caminho da composição, de tentar ir me especializando e fazendo cursos, né? Conhecendo outros compositores, grupos. E aí eu tive o privilégio também de participar do curso de Roy Ammon em 2010 para 2011, se não me engano foi 2011.
Não, 2010, foi 2010, exatamente. 2011 já. Foi 2010 que eu participei desse curso com o Brian Ferneyhough, que foi uma influência bacana naquele momento, que eu tava para voltar para o Brasil já, que mostrou para mim, assim, uma mentalidade muito aberta. A gente estávamos em uns 15 compositores naquele curso, como tinha cada um fazendo uma música super interessante, mas completamente diferente, não tinha essa coisa de ter um perfil, né, estético fixo, né? Então isso foi muito interessante também no curso e conhecer algumas pessoas ali também foi bacana. E dali foi uma oportunidade que nasceu também, que eu ganhei um prêmio desse festival para ir para o Japão. Que aí eu tive a minha música tocada no Festival Takefo com o Toshio Hosokawa, que também foi uma influência muito bacana, assim, muito curto, o período lá foi mais curto o curso, 10, né, uma semana, mas muito intenso, foi bem interessante também trabalhar um pouco com ele, ter essa perspectiva não europeia, né, que às vezes a gente fica ainda muito com essa questão, né, da música, né, clássica contemporânea, a gente ficar muito centrado na Europa, e era interessante ver o trabalho do Hosokawa no Japão, em Takefo, os Igor, compositores que estavam lá, né? voltando um pouquinho, fazendo um pequeno parêntese aí sobre Uhum, Ferneyhough, né, que é uma figura uhum. importante, né? Eu acho até que ele é um dos, se não é o diretor do Darmstadt atualmente, não é isso? O, Eu, né, eu acho que ele tá com algum projeto, sim, se eu lá. não me Uhum. engano, né? Como é que é um masterclass? Eu tô dentro do parênteses da tua aprendizagem. Como é que é um masterclass com Ferneyhough? Você leva partitura, leva áudio, ele atende a cada pessoa, do que ele fala? De plano, projeto, performance? Ele É, tem alguma resistência, digamos, se você tem uma obra neotonal ou, digamos, neoclássica, né? Que até uma pergunta que tem no livro dele, ele tenta te levar para outros caminhos ou ele absorve a tua estética e ali ele tenta, digamos, dar o melhor que ele pode. Como é que funciona o Masterclass? a experiência foi muito curta, né? Como masterclass, vocês sabem, então assim, não posso dizer como um aluno dele, né, que realmente teve aulas mais a fundo, mas na experiência que eu tive e ali conversando com os outros compositores, tudo, a gente se viu um compositor extremamente aberto, assim, o processo de ensino dele é mais de tentar entrar no seu mundo, tentar entender o que você está querendo fazer e te ajudar a encontrar soluções para fazer aquilo que você está fazendo da melhor forma, né? Que eu acho que é muito do que eu penso como professor de composição também, assim, né? A gente tenta não criar pequenas cópias, né, de si mesmo, mas, na verdade, procurar ajudar, né, o aluno, enfim, né, a encontrar a voz dele e fazer o melhor que ele pode com os materiais e as ideias que ele tem. É, Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter um rigor, né? Ao aplicar, enfim, materiais, ideias, etc. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente tem que tentar influenciar para trazer para um determinado caminho, né, estético, ou Ou até seja, ideológico, dependendo, ele né? não tenta trazer para nova complexidade, não, né? De Não, alguma não, forma. não, não Tá, foi a experiência que eu tive ali e tal. Mas uma sim, outra coisa que foi muito interessante foi vê-lo nas palestras, assim, sim. como ele, nas conversas e tal. Aquilo foi muito interessante também, como maneira de pensar, né? Sim, eu te É, interrompi, então, se você quiser fechar o parênteses, não, não. e, Fechando e, assim, e lá para o Japão, que eu também fiquei interessado é, no Japão, e depois no mestrado, né? Que você tem depois. exato. Aí na época do Japão, o Japão foi muito curto, mas foi uma experiência muito marcante, assim, né? É muito diferente o país do que a gente vive, né? Cotidianamente no Ocidente. Então foi uma experiência muito legal. Musicalmente também foi muito interessante, que tinham realmente várias estéticas e várias propostas ali no Festival de Itaquera. Então foi bacana nesse sentido. Mas dali, o meu ponto saindo do Japão já é voltando para o Brasil. Que aí eu fiz meu mestrado na Unicamp com o professor Silvio Ferraz, que também foi uma pessoa muito, muito importante ali nessa minha trajetória, nesse período, do mestrado, não só como orientador, mas como compositor, né, nas aulas, na influência que ele trouxe, deu, né, para minha escrita, para o meu pensamento musical.
É, e esse período na Unicamp foi muito bacana, assim, também. Foi um período de reconectar com o Brasil, né? Eu saí muito novo. E isso sempre me deixou uma situação, assim, é, que eu não sou um compositor europeu, obviamente, mas eu fui muito moldado dentro de uma escola europeia, né? Porque com 18 anos foi muito cedo, assim, né? Algumas coisas realmente eu fui aprender mesmo lá na Holanda, do jeito que eles fazem, né? Eles ensinam. Então, é, isso influenciou um pouco, assim, me deu um certo distanciamento das escolas, vamos dizer assim, né? Que a gente consideraria brasileiras, sei lá, né? Se a gente poderia dizer, né? Dentro de escolas que a gente tem, mas temos, né? Escolas já muito tradicionais, muito antigas, com uma bagagem enorme já, né? Então, não é de se dizer. E aí, quando eu volto, então eu me recoloco ali, e aprendi muito com o Silvio, com os colegas também na Unicamp. É, reaprendi, né, assim, de certa maneira, aprendi a fazer pesquisa, porque é uma outra questão, né? Na Europa é realmente um ensino mais conservatorial, que eu não acho que a gente tem que ir contra necessariamente, mas a gente tem que entender o bom e né, as limitações e as vantagens desse tipo de ensino, né? E a reflexão tem que ser, não acho que não tem muita gente que vai contra, né? Ah, agora ensina na universidade, não estamos num conservatório, etc. Mas eu acho que a gente tem que tentar achar um equilíbrio, né? Do que seria criar o nosso próprio caminho, um caminho brasileiro, latino-americano, não sei, desse lugar da música no ensino superior, né? Que eu acho que é um lugar especial que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, eu tô na UFMG, que é a escola de música, que na verdade vem do Conservatório Mineiro de Música, né? Então é uma instituição que na verdade existe antes da própria UFMG, de certa maneira. Assim, eu, Paralelo com o FRJ também. exatamente. Exatamente. As instituições mais antigas, né, de música no país seguem essa lógica, né? Essa lógica, né? Então, assim, aí quando você fala, bom, não somos mais um conservatório, somos uma universidade, é verdade. Mas o que que isso significa para o nosso ensino, né, e para nossa pesquisa, enfim, né? São perguntas que eu acho que a gente ainda tem que desenvolver, né? Fazendo um breve parênteses, né? Eu tenho refletido bastante nisso, porque no momento estou como coordenador, subcoordenador, né? Estou na coordenação junto com a professora Helena Lopes, que é a coordenadora da pós aqui na Escola de Música, e eu estou como subcoordenador e a gente passou por esse processo do Coleta CAPES, né? Toda a questão da avaliação da pós-graduação, e aí você se coloca pensando, né, realmente, uau, como é complexo, né? Que habilidades, que a gente quer dos nossos formandos, que a gente está imaginando, são questões aí que eu acho que a gente tem que pensar, mas enfim, vou deixar esse parênteses para a gente depois entrar nele, talvez no ensino, extensão, aquelas outras coisas que a gente vai falar. E aí depois eu terminei meu mestrado e fiz um doutorado na Inglaterra. Então eu fui para Londres, eu pude trabalhar em Londres no King's College com o George Benjamin e a Sylvina Milstein, né? O George, eu acho que é, assim, um compositor que eu admiro muito, pela originalidade do trabalho dele, o artesanato nesse sentido mais, né, preciso, de uma coisa muito bem escrita, elaborada, né, com rigor mesmo. E ali foi um tempo muito interessante também de amadurecimento. E Londres é uma cidade que também musicalmente, né, artisticamente como um todo, assim, tem uma infinidade de atividades, né? Você vai desde um teatro a cinema alternativo, tudo que você pode imaginar acontece ali na cidade, muita gente passando, visitando, né? Então eu tive ali a oportunidade também de ter encontros com muitos compositores ao longo dos 4 anos que eu estudei lá, do George Lewis a Helmut Lachmann, um monte de outros compositores vão passando, né? E se a gente tem a oportunidade de ir lá, enfim, né? Não é necessariamente estudar, mas pode ouvi-los, conversar, fazer perguntas, trocar ideias. Isso também foi um período muito interessante ali no King's, né? E principalmente na cidade de Londres, tem essa riqueza cultural, assim, né?
também não sem críticas, né? A gente não é uma coisa assim, vem de muito tempo de, enfim, né? Imperialismo e outras questões que a gente também tem que ponderar. Mas foi, de fato, um período bem interessante. Aí eu termino o doutorado, voltei para o Brasil e em pouco tempo, graças a Deus, consegui aqui a vaga na UFMG, né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória, assim, de certa maneira, de idas e vindas no Brasil, mas, assim, linear de um ponto de vista da educação, né? Porque eu sempre terminei a graduação, mestrado, doutorado e entrei na academia, então fiz um processo razoavelmente linear, assim, acadêmico, né? Academicamente falando, né? É, acho Muito que bem, muito bem. respondeu tudo. Eu acho que sim. É, eu queria que você falasse agora, você está na academia, né? Então, assim, qual é a importância do ensino, da pesquisa, da performance? Você também, né? É um intérprete, não sei como é que, se você continua com violino atuando ainda, qual é a importância disso no seu fazer composicional? Como é que isso interfere na sua construção, na composição, né? Como é que essas áreas interagem? E aí, se você puder, dentro dessa pergunta, porque são milhões de perguntas, abrir um parênteses e falar sobre como é que é estudar a composição na Holanda, por exemplo. São aulas individuais, você estuda teoria, você estuda instrumento, você senta com o professor, tem momentos todos juntos, você e os outros colegas, né? Se puder fazer essa salada um pouco, né? De até retomar esse elo, mas falar também trazer para o Brasil, quando você vai compor, né? O tanto de pesquisa que você faz, tem um artigo atrelado àquela composição, tá entendendo? Assim, Sim. muitas vezes quando eu chego, por exemplo, eu falo em escola polonesa de massas sonoras, que é um dos assuntos aqui de um dos semestres nossos, composição 4, né? Normalmente sai um artigo meu dali, e sai uma peça também, porque eu vou falar de toda aquela escola, demonstrar as técnicas, né? E aí pego o papel, vou compondo com a turma na sala, ali sai uma peça, né? E atrelado eu queria ler um artigo. Então, eu acho que é interessante também trazer até para a graduação também essa coisa da pesquisa, né? E como é que você vê isso? Fique à vontade para desmembrar como quiser. Enquanto você falava, eu tava tentando pensar assim, a melhor maneira de responder, porque realmente é uma pergunta bem ampla, complexa também, né? Além de ter muita coisa, ela é difícil de navegar. Eu acho que eu vou começar temporalmente, assim, apesar de talvez não ser a melhor maneira, mas a gente pelo menos cria um foco para navegar, né? No meu tempo na Holanda, como eu falei, estava esse momento de transição, né? E foi muito interessante porque dava para ver como eles tinham que pensar. Hoje eu tô refletindo isso de anos depois, né? Naquele momento, obviamente, não era uma coisa que eu tava refletindo, né? Mas anos depois você começando a dar aula, né? Por isso que eu tô tentando vir temporalmente. Você começa a ver, poxa, o Cornelius fazia aquilo ali, eu acho que ele tava querendo atingir esse resultado, né? Por exemplo, né? Então, tem essas questões. E lá o que acontecia, por exemplo, é que tinha uma quase total liberdade em relação à composição. Então, estilo, não tinha uma coisa necessariamente imposta para a composição, nenhum tipo de exercício. Agora, algo do decafônico, depois isso, depois aquilo. Não, a gente entrava, mergulhava num projeto. E claro, por questões, aí você vê a diferença de recursos, né? Por questões que eles tinham mais recursos, todo ano existia um projeto que era financiado pelo conservatório. Ele poderia ser um projeto estudantil, então, por exemplo, eu escrevi para grupos ou duos, trios, etc., de alunos, mas aqueles alunos estavam tendo nota, né, e tal, e às vezes, como aconteceu nos meus 2 últimos anos, para grupos profissionais que o conservatório, vamos dizer assim, pagava, né, aqueles grupos para tocarem a música dos alunos, né? E dentro desse projeto a gente tinha total liberdade. Mas já era, naquele momento, esperado que a gente compusesse mais peças do que só os projetos Uhum. anuais, né? E a aula é Então, você com o tutor, e só a você. aula exato, é um a um, que é o jeito que eu ainda dou aula aqui, né? Na UFMG, particularmente, tem se mantido esse processo de uma aula.
individual, né? Uma aula Pô, parabéns, muito bom. um a um, é, e a gente conversava sobre a composição, sobre o projeto, etc e tal, né? É, o processo de compor, tinha N coisas que apareciam de acordo com os projetos que você tinha, né? Cada aluno tinha o seu e isso ia aparecendo. E as matérias teóricas, elas eram, assim, colocadas como algo quase separado, assim, né? A composição, era um departamento de composição, ele tinha liberdade para dar as disciplinas teóricas de acordo com aquilo que os compositores precisavam, né? Então, o contraponto era mais profundo, é, a harmonia também era específica, etc. E sempre se tinha o cuidado de separar, né? Ó, aqui são exercícios, aqui a gente está trabalhando composição, né? Então, nunca era uma coisa de tentar imitar na composição algo que você está vendo na harmonia, algo que você está vendo no contraponto. Era separar vamos dizer assim, essa parte mais de artesanato da escrita né, a escritura vamos dizer assim, do fazer composicional. Isso foi na Holanda, Entendi. assim, Como se era dessa tivesse, maneira que foi digamos, caminhando. como se tivessem procedimentos, digamos, se eles É. percebessem uma situação hipotética, tem quatro alunos interessados em minimalismo e um interessado em música espectral. Então, os cursos poderiam ser voltados para isso, com procedimentos, mais Nem, exercícios, né? nem, nem isso, porque se os alunos estão interessados no minimalismo, na aula individual eles trabalham com o Com, projeto com, deles de com o projeto minimalismo. deles. Entendi. Então, assim, na aula individual eles faziam isso. E aí na aula coletiva era realmente assim, contraponto baquiano, harmonia romântica cromática, final do século XIX, começo do século XX. E era isso, assim, era realmente uma coisa bem. Era teoria pura mesmo, né? É, e, e não era uma coisa. Existia um rigor, mas era uma coisa de terminar. Todo o processo culminava num fazer final. Então, era a capacidade, por exemplo, de escrever um coral a quatro vozes, com tantas modulações, é, com um objetivo específico, e você tinha tanto tempo para escrever, né? Então, era uma coisa bem, né, não chegava a ser aqueles modelos, se não me engano, na Itália, né, de clausura, né, de se fechar você lá, toma aqui, ó, faz aí, você tem 8 horas para escrever uma fuga baquiana, a quatro vozes, papapá, tá aqui o tema, ninguém nunca viu o tema aparece ali na hora, você se vira, tem um piano, papel. Eu quero uma fuga baquiana, se não conseguiu fazer, reprovou, né? Tem esse método, né? Não era nesse tipo é, de rigor, vamos dizer assim, né? Mas existia esse projeto pedagógico de que não, você tem que sair dessa disciplina conseguindo fazer isso aqui, né? Então, em harmonia tinha lá as etapas, o contraponto às suas outras etapas, o contraponto baquiano, não sei o quê, papapá. E isso era muito claro, mas não tinha nenhum conceito de nota, não tinha essa ideia, né, de, vai tirar tanto. Não existia. Passou ou não passou. Não tinha muito, né. E isso era interessante pra gente, porque dava uma impressão de que, realmente, assim, o trabalho de composição é uma coisa, isso aqui é uma outra coisa. Não tô tentando, né, criar o faixa preta de contraponto, que sabe fazer todos os tipos de contraponto, retrógrado e não sei o quê, e cânone daquilo. Não, era uma coisa Até porque você de podia se refinar. interessar mais por eletroacústica, por exemplo, né? Exatamente, É, exatamente, sem problema algum, é uma base. É isso. isso que eu via na Holanda, é muito pragmático. É isso que eu acho que, hoje, olhando para trás, eu vejo que era um curso muito pragmático. Num ponto de vista, ele era um conservatório, mas ele passava por um protocolo, vamos dizer assim, né? Uma estrutura curricular que era muito pragmática. Você precisa dessas habilidades e o que a gente está interessado é em fazer você conseguir compor. E essa era a questão, né? Já hoje, fazendo um paralelo aqui, é muito interessante que a UFMG vem do Conservatório Mineiro, né? Inclusive completa 100 anos esse ano, né? O, a escola de música, vinda do Conservatório, né? E eu vejo alguns paralelos interessantes, assim, né? Que é essa questão da aula individual, por exemplo, que eu prezo muito, eu acho muito interessante esse aspecto dessa conversa, né? É, e isso acho que é muito positivo. É, eu tive uma experiência na Inglaterra, principalmente com o George Benjamin, né? Que
ele também fazia, tinha as aulas individuais, né? Mas mais o que eu participei mais eram as aulas que ele fazia na casa dele, com um grupo de compositores. E, assim, até conversei uma vez, outra com ele e tal. Ela tem muito, bebe muito da metodologia do Messiaen, assim. Ele ficava no piano e ele toca muito bem, né? Assim, é impressionante. Não só ele toca bem, como ele tem um ouvido e uma mente analítica que é muito precisa. Então, ele, por exemplo, abria é, Noturnos de Debussy, a grade orquestral, passava com a gente e falava, ó, aqui, tá vendo essa harmonia? Tá vendo como ele orquestrou isso aqui? Papapá. E ele ia delineando e a gente ficava ali em volta, tentando entender, fazendo perguntas, questões e tal. E isso, esse diálogo também era muito interessante, porque éramos em torno de seis, de quatro a oito aí no máximo, dependia do dia, compositores que ficávamos nessas aulas. Então, e ali eu também vi um valor nessas aulas longas, eram aulas muito longas. Elas começavam 1 da tarde, normalmente ficava às 6, às vezes 7. Então a gente ficava horas lá, fazia 2 horas de aula, aí parava, sempre tem um chá no meio. Aí tomava um chá, bem britânico. Tomava um chá na metade da aula e voltava de novo para uma outra parte. Então elas duravam muito tempo e eram aulas realmente muito interessantes, né? É, Então, assim, mas ela passa por essa coisa que é complexa, né? Do como ensinar composição. A gente tá aqui, um bate-papo de composição, né? Olhando assim. Então, tem habilidades que a gente precisa ter, né, como compositor. É, por outro lado, é compor, é escrever, é compondo que você aprende a compor também. Então, tem esse aspecto que tem que praticar. Como a gente, como o pianista pratica o piano, tem que estudar, a gente também tem que praticar, tem que compor. Então, isso é uma coisa complexa, né? Assim, que a gente tem que ter certas habilidades, né? Eu lembro sempre dos meus alunos, eu sempre comento do Bério, né? Que falava que as duas habilidades básicas para um compositor conseguir se manter em alto nível, assim, vamos dizer, é contraponto e análise. Então, se você consegue escrever vozes independentes bem, vai sair naturalmente não, mas assim, vai sair de certa forma uma harmonia, vai conseguir ter algum controle harmônico, controle de condução de voz, controle de vários tipos de situação, e análise, que é a capacidade de olhar a partitura do outro, enxergar ali alguma coisa que você gostou, que você não gostou, que você achou interessante, que você, enfim, né, de certa maneira quer copiar, ou quer emular, ou quer entender, né? E conseguir de fato olhar aquilo e destrinchar, né? Fazer aquela engenharia reversa. Peraí, então aqui que está acontecendo tá usando essa harmonia, tá conectando assim, as vozes estão indo assim, a orquestração é assado e tal, e você vai destrinchar. E eu acho que isso é, em parte, né? Acho que são as duas habilidades que eu tento, pelo menos, motivar, né? Dar ferramentas para os meus alunos terem essa questão de escrever, né? E o contraponto é engraçado que ele fala contraponto não harmonia, né? Porque o contraponto ele tem essa questão da uma boa escrita melódica, um bom balanço entre as vozes, uma série de questões, né? E você pode pensar o contraponto com N coisas, não precisam ser bolinha, né? A gente pode pensar um contraponto com texturas, na música eletroacústica, com Formas de outras onda, é sonoridades, verdade, é então, né? verdade. Né? Então, E a harmonia subjacente, ela, digamos, ela tá ali o tempo todo, né? Porque você vai. é, e aí você tem, enfim, são questões que eu fico pensando na hora de ensinar, e eu acho que o que eu acho interessante da Holanda, vamos dizer assim, realmente é o pragmatismo, e o que eu vi na Inglaterra é um apreço, assim, por um rigor das coisas que tem que estar sempre funcionando. Elas são pragmáticas, tem um pragmatismo também, mas ele, esteticamente, para bem e para mal, as coisas soam muito bem, funcionam muito bem, mas elas também são limitadas a menos riscos. Você repete uma certa, né? Não posso dizer isso da música como um todo, óbvio, mas assim, na maneira de pensar o ensino, né? Quer dizer, você tenta criar uma capacidade de escrever música que funcione muito bem, que seja compreendida muito bem, muito rápido. Isso passa pelas estruturas da música do próprio país, né? Na Inglaterra era conhecido o fato das orquestras, os grupos fazerem muitas vezes um ensaio e concerto. Então a leitura, eles são excelentes em leitura à primeira vista, mas tem que vir uma partitura perfeita, né?
Isso também é uma outra coisa que é o outro lado da moeda. A coisa tem que estar muito bem escrita, sem dúvida, o cara olha a partitura, já sabe tocar. Então, esse tipo de detalhe, né? Eu vi na Inglaterra que na Holanda existia uma cultura muito mais experimental, né? Pragmático no ensino, mas experimental na hora da praxis composicional. As pessoas, os alunos, a gente era incentivado a tentar, vou fazer uma peça para 12 violões afinados microtonal. Beleza, vamos lá, um negócio completamente. E isso eu vi várias vezes, vários tipos de peça. Fazer uma peça com um aspirador de pó, vídeo e um dançarino, sei lá. E aí você, cada vez vem um projeto diferente. Vou fazer uma peça teatral com restos de piano, vou usar gelo seco né? E aí a gente passou por esse período de, assim, de muita experimentação lá, que era muito interessante, assim. Os professores incentivavam isso, incentivavam esse lado. Então, É, é. não, desculpa, é que você está Não, falando, não. tá me vindo o tempo todo uma questão aqui em mente que eu acho que pode, de alguma maneira, dialogar aí com o que você está elaborando. É, que é para você falar um pouco assim da sua percepção dos diferentes perfis de alunos com que, né, você teve que lidar, né, tanto na experiência na Holanda quanto na Inglaterra, e agora você aqui, né, enquanto professor da UFMG, né, o que que você consegue enxergar assim das expectativas, né, que um aluno na Holanda na época que você estava lá, o que que ele tinha de expectativa em relação ao curso, o que que ele estava interessado ali em aprender na Inglaterra e agora aqui na UFMG, né, existe uma diferença, ou existe uma semelhança, né, enfim, tem alguma reflexão sobre isso? É, essa é uma boa pergunta. Eu não sei se eu consigo também dar uma reflexão tão rápida e direta. Mas antes de começar a responder, eu acho que eu ponderaria duas coisas para responder, que a primeira são dois, uma mudança contínua da tecnologia. Então, o que eu vivi, e eu não sou, eu não tenho nem 40 anos, mas o que eu vivi na minha graduação, em termos do que tinha à disposição da tecnologia, o que a gente já está vivendo hoje, os alunos entram hoje, já é uma mudança tão drástica, é, que é assim, é impressionante, né? E assim, eu não falo só do ponto de vista da música, mas é tudo assim, né? A gente hoje está falando de inteligência artificial de uma maneira assim quase que ubíqua, quase que tudo tem algum tipo de algoritmo rodando, tem alguma, né, inteligência artificial às vezes não, mas essa questão do algoritmo por trás. Então, assim, o mundo mudou e está mudando assim numa velocidade nesse sentido que é difícil de acompanhar e de fazer essa comparação. E o outro, a segunda coisa foi a pandemia. A pandemia, para mim, tem um antes e um depois que a gente ainda tem que olhar com muito cuidado, assim, para entender realmente o que aconteceu e o que está acontecendo, né, daqui para frente em relação aos alunos, né, e ao ensino, etc. É, porque muita coisa foi pro digital, enfim, tem questões então eu trago esses dois pontos para a gente manter eles em mente aí na conversa, talvez e reelaborando. Mas eu vejo na minha época de graduação, não sei se pelo momento que eu estava inserido ou se é, pelo tempo, né, a época mesmo daquela década, etc. Mas eu via muito assim, aquelas pessoas lá com muita vontade de serem compositores nesse sentido do compositor de música clássica, né, classical music e tal, fazer concertos, fazer e tal. E eu vi gradativamente isso mudando para uma mentalidade de compositor de trilha, compositor de videogames, né, trilhas de videogame, trilhas de trilha sonora, filme, etc., seriados, etc. E com uma procura muito maior. Então eu lembro na minha graduação de terem colegas, pessoas já procurando isso e tal. Mas ainda, não sei se pelo contexto do Conservatório de Arte, que era um contexto, né, vamos dizer assim, uma palavra um pouco maldosa, mas assim, elitizado já.
né? Já ou se pelo momento mesmo que aquelas pessoas estavam buscando ainda isso, e eu vi um caminho dessas novas gerações cada vez mais quererem trabalhar com audiovisual, né? Multimeios, etc. O que eu acho que é natural também, porque aí eu acho que entra esse aspecto tecnológico que a gente tá falando, né? Então, hoje é muito é fácil, de certa maneira, né? A tecnologia está aí para você conseguir fazer uma projeção, fazer um vídeo, fazer um negócio, colocar eletroacústica junto e sincronizar, né? Eu lembro como era difícil fazer uma peça em tempo real, com eletrônica em tempo real na minha época na Holanda, e hoje já é uma coisa que é dada, assim, não é? Então, assim, você tem várias questões que eu acho que foram mudando. Então, eu vejo essa mudança, assim, é, dos alunos. E aí, a pandemia, por exemplo, eu acho que eu vi uma mudança muito negativa, que eu acho que a gente ainda tem que pensar em como lidar, que é um certo isolamento. Tanto na Holanda, Unicamp e King's College, né? O Conservatório de Haia, o Unicamp e o King's College, eu sempre aprendi muito com meus pares. É, na troca, nas conversas, ouvindo a música um do outro. É, e que muito foi se desenvolvendo. E eu vejo, principalmente depois do movimento da pandemia, né, tudo o movimento da tragédia da pandemia, né, e o movimento que foi feito depois de digitalização, etc., um certo isolamento que a gente ainda na mentalidade hoje, né? Essas pessoas ainda ficam isoladas, eu sinto, não tem. Então, assim, eu luto, falo, os alunos, né, as pessoas irem para concertos, assistirem mais concertos, assistirem, participarem, da gente criar espaços para diálogo, né? Não é fácil. E eu acho que isso é importante, eu acho que isso a gente tem que, de alguma maneira, como educadores, pensarmos, né? É uma geração, por exemplo, eu lembro de ouvir de alunos, etc. e tal, a gente tem que lembrar que é uma geração que está entrando na graduação agora que fez o ensino médio inteiro é, à distância, quase. Então, quando você pensa que você tem um jovem de 15 anos que ficou isolado numa tela de computador, em vez de ter o contato humano com os colegas, numa fase tão crucial, né, adolescência aí, o que que isso significa, né, para nós agora como educadores estamos tendo que vamos lidar com isso, vamos conversar com esses alunos, vamos tentar criar um hábito de interagir, né, novamente. Então, assim, eu acho que isso mudou muito. Uhum. Sim, não, eu concordo contigo, porque a gente precisa, né, enquanto educadores, criar estratégias de fomento a esse sentido comunitário que foi se perdendo, né, em grande parte por conta da pandemia, e também em paralelo com os avanços da tecnologia que permitiram, de certa maneira, que as pessoas tivessem essa ilusão de que era mais desnecessário ter esse contato, né? Eu lembro durante toda a minha formação também, tanto graduação, mestrado, doutorado, como foi importante, né, o convívio com as outras pessoas, mesmo e talvez até especialmente em contextos informais, né? Onde aquela coisa de você sair para almoçar junto, aquela coisa da cervejinha, né, depois do concerto e tal, ali rola muita troca de ideia, muitos momentos inspiradores e trocas de informação que com o tempo aquilo vai te ajudando, vai ajudando a te moldar ali um pouco, né? Eu tive essa experiência também no doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, no caso, porque era uma coisa que eu achava até então que era uma coisa muito brasileira e tal. E não, você vê que assim, pessoas, tanto americanas quanto de outras partes do mundo que estavam lá, também compartilham desse tipo de característica e necessidade, né? Então, realmente, eu acho concordo contigo, assim, enquanto instituição, né, de educação musical, a gente tem que priorizar, de fato, né, a construção dessas pontes que foram se deteriorando, né, muito por conta da pandemia. E, bom, mas puxando agora um pouco o assunto para um outro lado, que eu queria, né, que a gente tivesse tempo também de te ouvir, falando um pouco sobre as tuas experiências enquanto compositor
com obras encomendadas, né, por outros grupos, com obras que ganharam, né, concursos, né? Como que você começou, assim, digamos, a ter o teu trabalho sendo reconhecido, né, por outras instituições, outros grupos, até o ponto de você, né, além de ganhar concursos, também ter obras sendo encomendadas, né? Enfim. Não, super. Vou só fazer um comentário anterior e antes de só um minutinho que eu vou atender o cachorro aqui que tá. Só um Então, minutinho. beleza, a gente corta aqui. Não, só trazendo um gancho, Ian, com o que você trouxe, né, dessa interação que você viu nos Estados Unidos e tal. Na Holanda, por exemplo, a gente tinha uma interação semanal. Toda a segunda-feira à noite tinha um fórum de compositores, que podia ser com um convidado ou com alguém da casa, um aluno, um professor. E a gente fazia essa reunião por 2 horas no máximo, de umas 7 às 9, e depois todo mundo saía para tomar uma cerveja ou bater um papo, e ali muitas vezes eu conversava e os professores iam junto, né? Então sempre tinha um ou dois professores com a gente batia papo, conversava das peças e tal, então realmente é algo muito importante, assim, que eu acho que a gente aprende muito, né? Agora, falando dessa questão, né, digamos, internacionalização, acho que é uma palavra que está, é uma tendência na academia brasileira, talvez até, internacionalização, né? A gente tem que cuidar da internacionalização, etc. Foi uma coisa que foi acontecendo em parte, é, que eu fui tentando, né? E buscando, e em parte, assim, dessas coisas da vida, que às vezes acontece, dá certo, você fala, uai, ok, né? Vamos lá. Então, É, eu já por ter tido oportunidades lá na Holanda, acabei já fazendo ali vários contatos e ali algumas coisas já foram acontecendo. Pude fazer um curso na Finlândia, pude fazer algumas coisas que foram abrindo alguns caminhos, né? Que cada vez você vai construindo, né, na carreira em cima. Eu acredito muito nisso. A gente vai construindo, vai criando, né, desde o ponto de vista da composição quanto da carreira, você vai sempre tentando construir em cima daquilo que você vai criando naquele momento para ir um passo à frente, né? E o bonito disso também, por outro lado, é que assim, não tem fim, né? Você não vai chegar num lugar que agora acabou, né? Não tem. Você vai continuar compondo, continuar aprendendo. É muito bonito, muito bacana isso. Acho que a gente tem que ter essa visão, assim, né? De que é um processo, e que, né? Então eu tive muita sorte, esse privilégio de poder ter ido para Holanda. E dali algumas coisas aconteceram, né? Eu continuei esse contato no Brasil, como eu falei, né? Com a Sinfônia de Campinas, mas também outros grupos, etc. E, e isso foi abrindo alguns caminhos. Eu acho que um ponto de virada talvez tenha sido um pouco do curso de Royamon, porque ali eu tinha acabado a graduação e até hoje eu não sei muito bem. Eu fui, se não me engano, naquele momento eu fui a pessoa mais. O Royamon acho que já tinha 12 anos, alguma coisa assim, 14 anos, que tinha um curso. E eu tinha sido mais novo compositor a ser selecionado. Eu tinha 20 anos, nem 20 anos, eu acho, quando eu fui selecionado. E essas coisas, né? Dei sorte, às vezes a gente tenta e essas coisas acontecem, né? E dali saiu a questão da música do Japão, de ir pro Japão, pro Takefu, também de Royamon saiu. Ali eu compus a peça que eu ganhei um prêmio da Funarte de composição na Bienal, né? Que eu fui selecionado em 2010. Então, os caminhos vão sendo variados, a gente vai tentando, né? Mas esse lado da internacionalização foi algo que eu sempre, de certa maneira, busquei. é, Muito incentivado também por professores e pessoas que me ajudaram a pensar dessa maneira. Não, vamos tentar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, 16, 15, 16 anos, eu já escrevi uma primeira peça orquestral, obviamente muito principiante, assim, de coisa de juventude. E eu mandei para um concurso de composição. Claramente não passei nem da primeira fase. Mas tá tudo bem. O meu professor na época que estava me dando algumas aulas, um compositor português, Patrício da Silva, que eu tinha encontrado, enfim, numa dessas idas da família
com meu pai, né, pro exterior. Falou, não, manda. O importante é você ir criando a capacidade de terminar no prazo, mandar, fazer, melhorar, e aí vai melhorando. Então foi um processo nesse sentido, assim, de tentar algumas coisas, né, e ver onde desce. Mas o que mais, vamos dizer assim, enriqueceu não foram necessariamente, então, o concurso em si e tal, mas é o que você vai, é os contatos e as redes que você vai criando, né? Então, concurso é sempre um negócio complicado, né? Assim, eu fui júri uma, duas vezes, assim, de concurso, né, na academia, no artístico e tal, e é um negócio difícil, né? Porque você tem que escolher alguém e nem sempre é uma escolha que claramente passa pela aquilo que você, né, pensa, você tenta ser o mais abrangente possível, mas sempre tem um viés. Então, uma época eu tentava muitos concursos e às vezes ficava triste quando não dava certo, alguma coisa. Mas depois eu comecei a pensar de outra maneira. Eu falei, uai, o concurso não tá aí, mas não é o mais importante, né? Ele abre uma porta, é útil. Como dizia um professor meu na Holanda, bom, concurso, que eu falava pra ele, o Bartok tem aquela frase, né? Concursos são para cavalos, né? Não sei se você já viu essa na época. Então, ele fala assim: o que que você acha dos concursos? Os compositores falam: concursos são para cavalos. Compositor, quer dizer, aí você já interpreta do como você quiser. Mas eu lembro de um professor de composição lá, ele fala assim: e aí, cara? Ele falou: não, concurso, você não pode se balizar por ele. Se você não ganha, quer dizer que eu sou um mau compositor? Não. Mas eles são úteis, porque eles ajudam, querendo ou não, seja por uma questão econômica, que às vezes um concurso tem um dinheiro, seja por uma questão desses contatos. Então, algumas das atividades que eu fui tendo internacionalmente passaram por essa rede. Então, por ter participado de masterclasses, por ter participado de concursos, que eu fui conhecendo outras pessoas, né? Então, lembro, por exemplo, quando eu trabalhei com um grupo em Viena, ainda no doutorado, o Reconcil, que foi um projeto muito longo, demorou, mas foi muito interessante. Que eles gravaram um CD, me convidaram para escrever uma peça, eu mandei a peça. Dali eu conheci um flautista do grupo, que era o Eric Lamb, que virou um grande amigo. E o Eric, eu já escrevi algumas peças para ele, enfim, para grupos que ele toca, etc. Inclusive essa última, mais recente, Tempo Terra Trama, ele brinca que ele juntou, né, eu e o Ivan, Igor e Ivan, são dois amigos dele, o Ivan é o regente do grupo, depois eu comento mais, né? E, e eu pude escrever essa peça, então assim, é uma pessoa que eu falo que é um dos meus é, maiores divulgadores da minha música, assim, o Eric, né? Que não é nem só tocar, mas é esse aspecto de juntar, né, pessoas, falar, vamos trazer a música do Igor pra cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente Igor, precisa, né? Acho que o compositor precisa desse apoio. A gente precisa encontrar intérpretes, precisa encontrar maestros, outros compositores, coletivos. É uma atividade comunitária. Não adianta a gente sentar, escrever uma música para botar ela na gaveta. Então, é conversar com as pessoas. Eu falo para meus alunos, a riqueza da escola de música aqui são teus colegas, é a orquestra que a gente tem aqui de alunos. Vai lá, vai falar com eles, converse com eles, escreve uma peça para os alunos, escreve uma peça para os seus colegas, converse com o professor, escreve uma composição lá para contrabaixo solo, entendeu? Que o professor de contrabaixo vai tocar. Então, assim, a gente tem que levantar esse aspecto da colaboração, né? Eu acho que ela é muito importante, não criar só por uma coisa individualista, né? Que você vai uhum, fazer essa música, a música eu quero é isso aqui e tal. É o diálogo. Eu é, acho que as coisas acontecem com colaboração, com diálogo e em comunidade. isso, São isso. três coisas importantes ali que eu acho. E a minha internacionalização veio disso, de certa maneira, assim. Acho que eu tive sorte e também busquei manter esses contatos, conversar com essas pessoas. E aí aparecem oportunidades. O Iber Músicas, algumas vezes foi isso, né? Eu fiz o primeiro Iber Músicas que eu participei na Alemanha com um grupo, o Ensemble Ressonância Errante, foi o maestro do grupo regeu uma música minha na Suíça, de um outro projeto. Aí ele gostou, a gente começou a conversar, eu falei, ó, tô com
uma possibilidade de financiamento aqui, vamos tentar? Aí tentei, deu certo. Mesma coisa agora para essa última peça, né, na Eslováquia. Falei, ó, vamos tentar? E às vezes é isso, eu brinco com meus alunos que eu fazia uma lista, principalmente na época do meu doutorado, simplesmente para organizar e facilitar minha vida nas inscrições de concurso, de edital, projetos, etc. Então eu fazia uma lista dos projetos do ano e tudo que eu inscrevia já tinha o material todo pronto, então eu deixava uma pastinha lá, material da inscrição tal, material da inscrição pá, pá, pá. E aí, ao longo do tempo, eu colocava de verdinho o que eu conseguia, né, deu frutos, deu resultado, de vermelho o que não deu, e amarelo, se assim, cheguei numa final, ou foi tocado, mas não ganhei, ou fui bem avaliado, elogiaram, mas não deu certo, não rolou. E aí, assim, as pessoas olham, né, parece, ó, o Igor fez um monte de coisa e tal, mas, cara, é tudo vermelho, entendeu? A pasta inteira tá Cara, eu vermelha. faço isso também, usando as mesmas cores. Realmente É, a coisa vermelha é maior, né? é, Né, no meu é tempo de. natural. Pois é, meu tempo de mestrado e doutorado, eu ganhei alguns concursos, mas era assim: 50 você manda e ganha dois, né? Porque Oi. eu tenho um aluno que é o Helder, né? Que ele ganha muito concurso. Se você pergunta por quê? Não, porque eu morava no Rio e não tinha trabalho, cara. E o concurso me dava dinheiro. Então, ele, assim, é um dos caras que mais ganhou o concurso no Brasil por conta disso, é uma necessidade mesmo, né? Que é esse É, aspecto que você falou, mas um concurso realmente é parcial, né? Uma coisa que eu aprendi muito em concurso, eu nem me, assim, eu fico até impressionado como é que eu fazia na época que não tinha muita internet como tem hoje, né? Por exemplo, eu participava de um concurso e eu conseguia as peças dos vencedores quando eu não ganhava para estudar. Então, Robert Patterson, que é depois é o trompista, que é um editor do Finale, né? Fiz uma amizade com ele, tudo. E ele mandou uma peça do concurso de Tarragona, que é Double Edge, uma peça super bem editada, bem feita, bem, né? Mas é isso, os concursos têm a importância educativa dos concursos até, né? Não é nem para você ganhar e nem ficar triste. Passa uma semana com febre, triste, mas depois recupera. Mas já que você falou ali do tempo, terra e trama, eu queria pegar esse gancho aí para você comentar um pouco sobre ela, o processo de criação dela, o processo de performance, né, de negociação, né? Composição é uma atividade política, você falou social, né, da polis, né, da cidade, de conversar com as pessoas, né? Pode falar um pouquinho da tempo, terra e trama, por favor. e eu acho que isso é interessante que vai passar um pouquinho nessa questão, né, da internacionalização, concurso, enfim, comissões, encomendas, sei lá. É que, na verdade, a ideia veio para um projeto. Então, o Eric, como eu falei, é um amigo querido que a gente já trabalha há muitos anos, junto desde 2015, já vão aí 10 anos. E ele veio pro Brasil ano passado, estreou um concerto para flauta e orquestra de cordas comigo, tempo que é o Entre a Tormenta. E dali a gente falou, puxa, ia ser legal se a gente fizesse uma versão de câmera, uma câmera assim, né? Que orquestra de cordas nem sempre a gente consegue, será que a gente faz um quarteto de cordas, alguma coisa? Aí eu bolei para quinteto de cordas e percussão. E nisso a gente falou, eu tenho um grupo para trabalhar, ele falou, né? É, que é esse grupo maravilhoso, Quasars Ensemble, da Eslováquia, na Bratislava. É um grupo bem especial, assim, porque tem gente da Eslováquia, da Áustria, porque Bratislava e Viena são, né, muito próximas, né? Em 50 minutos você sai de uma capital e vai para outra. E então, assim, é um grupo incrível, assim, nível técnico e o que eles fazem na Eslováquia, né? São o principal grupo de música contemporânea da Eslováquia, eu diria. E, e aí eles trabalham na rádio da Eslováquia lá, né? Enfim, e aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade. Ele me botou em contato com o Ivan. E aí entra nessa questão, né, da encomenda. A encomenda, às vezes, a gente fica com uma coisa muito idealizada, assim, né? Que vai aparecer alguém, vai bater um telefone, mandar um e-mail, olha, queremos uma peça sua, nova. Assim, não é bem assim, né? A gente tem que, cara, você tem que batalhar muito para conseguir a encomenda, às Ouvi vezes. dizer que você tem 50 peças guardadas na gaveta. Vamos lá, você é um cara, gente boa. Queria tocar, não é assim, né? Não vai acontecer, cara, tem que ir atrás, né? E aí eu vi no.
no Ibermúsicas a possibilidade de trabalhar com eles, só que precisava de uma peça nova. Então não podia fazer simplesmente, né, trazer essa peça que já foi estreada, né, não é esse a ideia do Ibermúsicas, não é esse o projeto. Era um projeto de uma peça nova. Então eu entrei em conversa, várias conversas com o Ivan Bufa, que é uma pessoa formidável, um músico assim excelente. É, ele é professor de composição no Conservatório da Bratislava e professor de teoria também no Conservatório de Viena, né, o MDV. E, e aí a gente foi dialogando para tentar encontrar uma maneira de encaixar isso e conseguimos encaixar dentro do projeto do Ibermúsicas. Demos a sorte também de conseguir financiamento. E aí eu fui, foi uma experiência incrível, assim. É, e aí a peça foi uma espécie de um momento de reflexão sobre muito das coisas que eu fiz no meu doutorado. Não diria que ela foi um fechamento, mas em parte talvez tenha sido, ainda é muito cedo para falar, né? A peça foi estreada em fevereiro. É, que no meu doutorado, eu tive uma preocupação em pensar o que seria uma escrita brasileira e uma escrita, de certa maneira, pensando na cultura indígena brasileira, né, dos povos originários. E em parte, a minha ideia era tentar, de certa maneira, entender mais dessas culturas. Isso foi influenciando a minha escrita, mas não no sentido, de tentar, entre aspas, usar ou copiar ou emular, ou enfim, essas palavras talvez pejorativas da música indígena, mas de me inspirar, ter uma inspiração nas ideias, na mitologia, nas histórias. Eh, eu sempre comparo um pouco como quando, obviamente, né, não é uma comparação de nível, o Xenax, né, mas com Xenax no sentido, né, o Xenax é um grandíssimo compositor, não é esse o meu ponto, né? Compará-lo aqui, guarda as devidas proporções. Mas a ideia de o Xenax trazer de volta algo da mitologia grega, né? Ele não está compondo música grega antiga e inspirada em modos gregos, nada disso. É uma coisa de uma ideia daquela mitologia, daquela cultura, daquele material de conceitos, né? E reelaborar eles no século XX, XXI. E aí eu passei um pouco por isso. E Tempo, Terra, Trama vem dessa, dessa ideia de conectar tempo e espaço numa visão ameríndia. Eu fui muito influenciado pelo livro do Davi Copenaua, A Queda do Céu. É, e assim, é um livro enorme, eu não vou Eu nem fiz uma peça tentar. agora sobre isso, o livrão É, vermelho, né, dele é, com o francês lá, o né? Bruce É Bruce Albert, né? Albert. É. É. É incrível, assim, mas eu não vou nem me atrever, é uma coisa assim gigantesca. Mas algumas coisas que eu fui lendo e fui me inspirando, também tive em algumas palestras tive o privilégio de ouvir o Ailton Krenak aqui em BH e acompanhar algumas coisas, ler algumas coisas. Isso foi, eu fui refletindo, né? Eu não, é um espaço que a voz de fala é deles, né? Das pessoas, dos povos originários, dos indígenas, mas eu queria de alguma maneira dialogar e pensar e me inspirar nisso de alguma maneira e saiu essa peça. Foi um tempo muito curto, eu acho que é algo que, como eu falei, vem do meu doutorado já. E eu compus realmente a peça assim, muito rapidamente. E ela tem 4 movimentos, cada movimento de certa maneira, traz uma certa influência das ideias de tempo, nessa mitologia indígena, né? No caso do Davi Copenau é mais Yanomami, né? Não dá para dizer até isso, é super Cha- complexo. Na verdade, Chapiriz, todas aquelas criaturas, né? exato, tem uma complexidade incrível, assim. Mas eu fui artisticamente tentar, enfim, refletir, inspirar, né, pelo livro, pelas ideias.
E aí são quatro movimentos, cada um com articula alguma dessas ideias. Então tem o tempo do primeiro tempo, né, que é um tempo do começo do mundo, vamos dizer assim. É, ele fala uma coisa que é o espaço terra-floresta, que é uma coisa da conexão, né, do espaço da terra e como o espaço da floresta cria esse espaço diferente, né, que a gente muitas vezes, enfim, tá aí, né, a gente como ocidentais, no fundo, apesar de não sermos, né, pro povo da Europa e dos Estados Unidos, enfim, a gente vive essa complexidade. É, é muito interessante o que ele fala da floresta, o que ele fala de escutar os animais, escutar a natureza ali. Depois o tempo dos sonhos, que é esse tempo diferente, que, enfim, quase um tempo do ritual, um tempo diferenciado, uma percepção diferente do tempo. E por último, chamei de Árvores de Cantos, que na verdade é uma pequena homenagem cada momento foi dedicado a uma pessoa, né? E esse é uma pequena homenagem a Carola Bauchholz, que foi uma pessoa que eu trabalhei durante o tempo que eu fui Ernest Mach Scholar lá na Áustria. É uma compositora fantástica e ela tem várias peças que ela trabalha com canto de pássaros. E eu fiz essa peça e aí no final usam vários apitos com diferentes pássaros e tal. Então é uma peça que teve várias influências e foi um trabalho muito bacana, assim, né? E sou muito grato ao programa Ibermúsica, acho que é um programa fantástico, a gente tem que se inscrever, tem que apoiar. A gente, nós como artistas, compositores, né, enfim, o que a gente faz é apoiar, se inscrever e tentar, né? Porque quanto mais demanda, mais a gente mostra que, pô, isso é necessário, né? É um programa que tem que ter longa vida e mandar compositores, né, da América Latina para fora. Então a história da peça é mais ou menos essa, de maneira geral. Aí tem o link, eu acho. A gente pode divulgar esse link. Já fui autorizado pelo grupo, então tá autorizado para divulgar o link da gravação. E aí, enfim, espero que quem assista possa aproveitar. Eu acho que foi um trabalho bacana, assim, muito bonito. Isso, embarque no YouTube, vai ter o link de três links, né? Um deles é essa. Ian, se quiser Eu ia complementar. pedir para o Igor falar um pouco também sobre a peça dele, Contemplações, né, para a gente encerrar aqui esse quadro artístico. Da Contemplações, né? Isso. Contemplações, acho que é interessante que se a Tempo Terra Trama, eu diria que, não sei se vai fechar, mas eu tenho a sensação que ela fechou um momento dessa preocupação que vinha desde o meu doutorado, questões ameríndias, e talvez isso vai tomar um outro rumo, enfim, hoje tenho pensado muito em questões ecológicas, sustentabilidade, o que a composição pode trazer para esse universo, né, enfim, que a gente tem que pensar, né, então, numa autocrítica, a gente acabou de falar da internacionalização, né? E eu fico me pensando assim, né? O quanto que a gente precisa dessa internacionalização, o que custo que ela gera também, né? Como é que a gente pode fazer as músicas circularem de uma maneira mais igualitária, né? Enfim, isso são outros problemas que a gente acho que vale a pena pensar, né? Esse ecossistema que a gente tem da composição, ele é um ecossistema sustentável, né? Quer dizer, são vários problemas aí para ele é sustentável não só num ponto de vista, né, do meio ambiente, mas assim, sustentável, o que que a gente está querendo criar, né, com essa coisa sempre criar uma peça nova, por exemplo, é uma crítica muito antiga que todos nós temos, né? Toda hora a gente tem que comprar uma peça nova, não pode tocar a mesma peça, né? Os grupos não querem. Mas então, se esse é um assunto que eu tô, assim, é um interesse, eu venho vindo Contemplações vem de um projeto que eu tô. Ela foi, digamos, um ponto culminante de um projeto que já está gerando um outro projeto, que é sobre transcrição, orquestração e timbre. É, eu tive alguns projetos da UFMG, depois um FAPEMIG, um CNPq, Projeto Universal também, são todos projetos nessa linha de timbre e orquestração, que é algo que tem me interessado muito.
Eu, de certa maneira, né, quem já tá ouvindo a conversa já percebeu que eu gosto muito de orquestra. Eu comecei trabalhando com a Orquestra de Campinas. É um ambiente que eu me sinto motivado a escrever, enfim, apesar das dificuldades que tem, isso é uma outra discussão, mas é interessante e esse projeto vem disso. Então, a Contemplações, eu peguei ela veio de uma ideia para um concerto que eu queria fazer com a orquestra da escola. Eu queria fazer uma pequena transcrição de um coral de Bach, porque eu ia fazer uma peça do Charles Ives, que é a Sinfonia número 3, né? Aí entra o meu papel como intérprete, regente, né? Eu rejo de vez em quando a orquestra da escola, normalmente eu tento colocar um repertório século XX, XXI, para os alunos terem esse contato, e a gente conversar, enfim, e reger, e eu tenho esse aspecto de reger música contemporânea já há algum tempo, aqui também o grupo de música contemporânea aqui, o Sonante 21, etc. E curadoria também, né? Tenho trabalhado com a Fundação de Educação Artística, fazendo concertos de música no século XX, XXI, que é uma fundação importante aqui de Belo Horizonte. Então, esse é um outro aspecto, né? Mas aí, essa ideia de pegar um bar e fazer uma transcrição, a gente claramente, né? Quem conhece o repertório lembra do Weber, né? A transcrição a orquestração que ele faz do Ricercar e as seis vozes do Bach. E eu ia fazer um coral, que é abrir meio concerto, para entrar depois o Ives, que é a Sinfonia número 3 do Ives, para quem conhece. Ela é para quem não conhece, na verdade, ela é uma sinfonia que tem vários hinos que vão passando, hinos protestantes, né? Ele era um compositor, se eu não me engano, presbiteriano, da igreja presbiteriana, tocava órgão na igreja presbiteriana em Nova York, etc. E, e ela passa por vários trechos de hinos, etc. Então eu queria fazer isso. E não deu tempo, e as ideias estavam ficando meio complexas. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa para orquestra completa. E já nisso, baseado já nas minhas pesquisas sobre esse processo de transcrição. O que é uma transcrição criativa? Como é que o que você pode mudar, o que você não pode mudar, como você muda, como é que você transforma algo e vem, né, desde o Bério, quando ele fala nas 6 lições que ele faz lá da Harvard Elliott Lectures, né? Que ao transcrever algo, né, ao modificar, orquestrar, mas também quando você pega uma orquestra, põe para piano, quando você está tendo um processo de aprendizado e você está tendo um processo de análise, de mudança. Então, a peça passou por isso e ela tem 4 movimentos e cada um trabalha um diferente aspecto desse tipo de transcrição que eu estava interessado, né, que eu estava trabalhando nessa época dessa pesquisa da FAPEMIG. E publiquei artigos, enfim, publiquei uma análise da orquestração que o Boulez faz da Notation 7, que é uma peça para piano pequena, e ele faz para uma orquestra gigantesca. Então eu, junto com um grande colega, amigo, Felipe Vasconcelos, e um aluno nosso, Samuel, analisamos, Samuel Araújo, analisamos o Boulez, escrevemos um artigo e todos esses processos passaram um pouco a integrar a coisa que eu estava interessado e automaticamente a integrar um pouco da minha escrita naquele momento. Então eu escrevi essa peça passando por esse processo de estudo, análise, escrita, composição, escrita aqui, escrita acadêmica, né? Escrita do artigo e tal. E isso gerou então essa peça Contemplações. E pela época que eu estava escrevendo, eu escrevi, consegui mandar pro Tinta Fresca e acabei sendo premiado, né? E deu certo lá a composição. Muito bem, muito bem. Bom, a gente está se aproximando aqui do nosso final. Eu queria que o Igor enviasse alguma mensagem para os compositores, para os ouvintes, né? Você já falou alguma coisa bem interessante que é o contraponto são as duas coisas do Bério. Contraponto, Contraponto e análise, né? contraponto e análise, né? Se você puder mandar uma mensagem final aí para a gente, até pensando em perspectiva composicional do Brasil, dentro da América Latina, dentro do mundo. É, e aí, com isso, acho que a gente encerra, né? Mas Essa, essa é uma questão difícil, né, assim, de difícil. resumir, mas eu
eu acredito muito na nossa música, na criatividade, e e mesmo na capacidade que a gente tem de produzir música. O Brasil é um país incrível e eu acho que a gente tem muito a dizer ainda para o mundo. É, e eu acho que assim, os compositores acho que é um caminho difícil, ele é muito gratificante num sentido de poder trabalhar, né, com a música, com sons, de maneira criativa, criar, né? Criar é uma coisa muito bonita, muito legal, que eu acho que todos nós, seres humanos, tínhamos que, de alguma maneira, né, a gente tem que criar, eu acho que a gente passa por isso. E eu acho que é não perder esse encantamento em meio às dificuldades que a gente tem, todo mundo vai passar individualmente e, infelizmente, às vezes coletivamente, tivemos momentos difíceis e, né, para as artes de maneira geral, mas é continuar lutando e continuar crescendo, acreditando num processo, não num caminho mágico, mas num processo de estudo, de trabalho e de busca e criar oportunidades. Acho que uma das coisas que eu acho que eu falaria, né, deixaria também para os jovens, ou não jovens, enfim, para os outros compositores, pessoas, é que a gente muitas vezes tem que batalhar para ir criando as oportunidades, muitas vezes não vai vir assim, né? E tá tudo bem. E a gente vai batalhar e tem muita coisa boa e bonita para dizer ainda. Muito bem. Obrigado, Isso. então, Igor, por essa entrevista, né? A gente, então, bate-papo encerra aqui essa edição. Obrigado. Até a próximo encontro. Eu queria que você ficasse um pouco mais para a gente conversar em off aqui, tá? Tá ótimo. E obrigado a todos. Até o próximo programa. Até a Obrigado. próxima. Até logo.